Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de sociologia. Essa aula de hoje ela é muito importante. Uma aula que é importante não só para vocês do terceiro ano, mas importante para todo mundo assistir essa aula. Por isso que mais uma vez eu vou falar para vocês que no final dessa aula passe o link daí do YouTube para todo mundo que você conheça. Seus amigos, seus avós, seus pais, todo mundo. Chama a galera aí para assistir essa aula, que essa aula é muito importante. Porque hoje nós vamos falar um tema que está super em alta nesse momento, porque estamos passando aí pelas eleições dos Estados Unidos, chamando a atenção de todo mundo. E no momento que todo mundo está criticando aí o sistema eleitoral dos Estados Unidos, ninguém entende como que funciona as eleições por lá. Mas antes de entender como que funcionam as eleições por lá, vamos entender como que funcionam as eleições por aqui. Por isso que a aula de hoje nós vamos falar do sistema eleitoral brasileiro. Não apenas do sistema eleitoral brasileiro, vamos falar também sobre os partidos políticos, o que são, para que servem. Uma aula, então, bastante importante, que eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui não é apenas uma aula de sociologia para você passar na escola, passar para ter nota. Isso aqui é uma aula de sociologia para a tua vida, para você aprender várias situações, aprender vários conteúdos e aprender a se comportar na nossa sociedade, que é o que interessa aqui nas nossas aulas de sociologia. Beleza, galera? Então a gente vai fechar um ciclo de aulas hoje. A gente já vem vendo desde a primeira aula de poder, quando a gente estudou sobre o poder, formação do Estado brasileiro, os tipos de estados e de formas de governo, falamos sobre o papel do executivo, legislativo e judiciário na última aula, e a gente encerra então falando sobre o sistema eleitoral brasileiro num momento muito oportuno. Beleza, galera? Então vamos iniciar nossa aula de sistema eleitoral brasileiro, falando sobre os tipos de eleições que nós vamos ter no Brasil, né? Como as formas de eleições. No Brasil, nós vamos ter dois tipos de eleições, que a gente vai chamar de eleições majoritárias e eleições proporcionais. Vamos entender esses dois tipos de eleições. É muito importante para a gente entender como que uma pessoa chega até aquele cargo. Né? Qual a diferença que vai fazer o nosso voto aí na urna eletrônica? Nós utilizamos aqui no Brasil. Como que a gente vai eleger um vereador? Como que a gente elege um deputado, um prefeito? Como que a gente elege? Então, tudo vai ser de acordo com a forma que essas eleições são feitas. No Brasil, então, a gente tem eleições majoritárias e proporcionais, sendo eleições majoritárias para prefeitos, governadores e presidente, ou seja, poder executivo. O poder legislativo utiliza a votação majoritária, as eleições majoritárias apenas para senador, beleza? Então, majoritária para o poder executivo e para os senadores, e vamos ter as eleições proporcionais para os outros cargos do legislativo, vereadores, os deputados estaduais e os deputados federais. Lembrando que o judiciário não chega ao poder, não chega ao cargo devido à eleição, né? Os judiciários chegam através de concurso ou indicações aí do executivo, como no caso do STF. Beleza, galera? Vamos entender passo a passo o que são eleições majoritárias e o que são eleições proporcionais. Então vamos começar falando aí do sistema majoritário, primeiramente para os cargos do Poder Executivo. O que é o Poder Executivo? Você lembra? Na última aula. É o presidente, é o governador e é o prefeito. E o que quer dizer, então, sistema majoritário, Hermes? O que é isso? Nada mais, nada menos dizer que o candidato mais votado é eleito. Simples assim. Recebeu a maior quantidade de votos que seu adversário, você está eleito. Isso no sistema majoritário, que no caso, primeiramente explicando o poder executivo. Quanto tempo dura o mandato de um prefeito, de um presidente, de um governador? 4 anos. E ele pode ser reeleito por mais 4, totalizando aí 8 anos consecutivos. Esse é o limite. Deu 8 anos no poder, não pode vir disputar aí uma nova reeleição, tem que dar um tempo. Depois disso, você pode vir disputando de novo, né? Mas não pode ser consecutivo, beleza?
Então, no caso, presidente, governador e alguns prefeitos, vou explicar o porquê, é preciso conquistar a maioria absoluta dos votos, ou seja, mais de 50% para ser eleito no primeiro turno. Tem cidades que têm primeiro turno, segundo turno. No caso, governador e presidente, basicamente sempre vai ter segundo turno, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Temos segundo turno sempre para presidente e temos segundo turno sempre para governador. Quando é que eles são eleitos diretamente no primeiro turno? Quando esses são eleitos, quando tem mais de 50% de votos, e aí são eleitos diretamente no primeiro turno, sem necessidade de ter segundo. Então, numa campanha para governador, ele teve 53%, não vai ter segundo turno. Presidente, teve 52%, 53%, 51% dos votos, não vai ter segundo turno. Só existe, então, o segundo turno quando para cargo, principalmente de presidente e de governador, eles têm mais do que os outros, mas não superam 50% dos votos. Beleza? Prefeito, em algumas cidades também vai haver segundo turno, beleza? Mas em alguns casos específicos. Quando nenhum candidato, então, supera os 50%, no caso uma disputa para presidente, no caso uma disputa para governador, aí vai ter sim o segundo turno, beleza? E o prefeito, quando é que tem segundo turno, quando é que não tem segundo turno? Só há possibilidade de segundo turno para prefeito em cidades, em municípios com mais de 200 mil eleitores. Eleitores, não é de população. Por exemplo, Nova Friburgo tem mais de 200 mil habitantes, mas nem todos os habitantes de Nova Friburgo são eleitores, porque tem crianças, né, tem pessoas que não votam aqui. Então, não temos mais de 200 mil eleitores, portanto, Nova Friburgo, eleições de prefeito que vem agora, é um turno só. Então, o prefeito pode ser eleito com 20% dos votos, 30% dos votos, desde que essa votação seja mais do que os seus adversários. Não precisa, então, ter mais de 50%. No caso do nosso município, que não tem aí mais de 200 mil eleitores, só tem turno único. Presidente e governador, não. Geralmente tem segundo turno, a não ser que ele já ultrapasse a barreira aí dos 50% no primeiro turno. Sacou? Beleza? Qualquer dúvida, lembrando, é só me perguntar aí, chama no privado, deixe sua dúvida aí no YouTube que eu vou responder. Detalhe importante que tem que ser falado e que muita gente desconhece e fala besteirinhas por aí. Só contam os votos válidos em uma eleição. O que isso quer dizer? Que é para você não acreditar naquela história de que os votos nulos, se forem maioria, podem anular uma eleição. Você já deve ter ouvido falar nisso. Até existem campanhas de pessoas para o voto nulo, o que é uma grande besteira. Porque o voto nulo, a maioria dos votos nulos, não anula a eleição. Isso é um mito. Isso é um mito. Numa eleição, contam apenas os votos válidos. Para o resultado final, votos brancos, nulos, não são considerados, assim como aqueles que faltam à eleição no dia, né, das eleições. Então, o que isso quer dizer? Se você tem aí um total de pessoas, né, de uma população de eleitores, e desse total, a maioria vai lá no dia da eleição, no dia da urna, e todos eles votam nulo, anulam seus votos. Na esperança de que vai ter uma nova eleição com outros candidatos, é o que se espalham por aí, que existe uma regra que se todo mundo votar nulo, aquele candidato ele não pode mais concorrer, que vai ter que haver uma nova eleição com outros candidatos. Isso é mentira, isso não existe. Porque vão contar apenas voto nulo. E desses candidatos, um votou em um candidato, uma pessoa. Ele foi lá e votou naquele candidato. O que vai acontecer? Aquele candidato vai ser eleito. E se teve um eleitor, e esse único eleitor votou nele, ele foi eleito com 100% dos votos válidos. Olha aí, 100%. É isso que vai sair no jornal. O presidente, o prefeito, o governador foi eleito com 100% dos votos.
E aí você acha que é uma grande massa de gente e foi uma pessoa. Por quê? Porque só ele votou, o resto todo mundo anulou. Claro que isso aí é uma forma de explicar, é uma forma de você entender, o que quer dizer que o seu voto nulo, se você for lá na urna eletrônica, apertar 20, algum número que não existe, confirma, esse voto não está servindo para nada. Muita gente faz um voto de protesto, acha que vai contar alguma coisa, não vai contar nada. Vai contabilizar só os que votaram em algum candidato. Beleza? Tudo certo? Então não desperdice o seu voto, não faça aí, não tenha o trabalho de ir no dia das eleições até a urna e anular o seu voto. Vamos falar do sistema majoritário agora para o cargo de senador, que é um pouco diferente em relação aos cargos do executivo na questão da sua duração. Ele também funciona no sistema majoritário, ou seja, o candidato que obtiver maior número de votos também vai ser eleito. Né? Então, é voto direto. A gente vota naquele senador, se ele tiver maior número de votos do que seus adversários, ele vai ser eleito. Lembrando que senadores são 3 por estado. Né? Cada estado vai ter 3 senadores. Estado do Rio, São Paulo, cada um tem o mesmo peso aí nas eleições, né? Diferente dos deputados, que vai variar de acordo com a população do estado. Senador não, todo estado tem o mesmo peso, todo estado, independente da sua população, da sua área, ele tem direito aí a ter 3 senadores de representantes lá na Câmara do Senado, lá no Congresso. O mandato dos senadores é diferente do executivo, porque o mandato é de 8 anos. Ele já é de 8 anos. Quando você elege um senador, ele vai ficar lá direto por 8 anos. Mas as eleições do Senado acontecem a cada 4 anos, não acontece de 8 em 8 anos. Isso porque há um revezamento dentro do Senado. Então, quando são 3 por cada estado, isso quer dizer que em alguma eleição você vai votar em 2. Um vai ficar lá os 8 anos direto. E na outra eleição, esse que ficou, você vai votar para um. Então, tem eleição para senador, que são 2 senadores que você vota lá no dia da eleição, e vai ter eleição que você vai votar para um, porque vai haver revezamento dentro dessas 3 cadeiras, 2 e 1. Por isso que é 1/3 das 81. Essa é a grande diferença do sistema majoritário para senador. Esse cargo de 8 anos e esse revezamento no dia das eleições. Beleza? Então, cargo majoritário, sistema majoritário, é mais tranquilo da gente entender, porque a maioria teve mais votos, vence. A grande dificuldade de entender um pouco o sistema eleitoral brasileiro está nas próximas que nós vamos ver a seguinte, que é o sistema proporcional. Aí dá um pouquinho de dúvidas, mas eu tenho certeza que você vai entender, é só prestar atenção. Agora vamos falar do sistema proporcional, então, com lista aberta, que é o que dá mais dúvida aí nas pessoas, principalmente para as eleições de vereadores que estão se aproximando, de deputados que vão vir aí nas próximas eleições. Porque muitas vezes você fala, caramba, eu votei naquela pessoa, mas ela não foi eleita. Nossa, ela teve tantos votos, mas não foi eleita. Ela foi a maior votada da cidade e não foi eleita. Tem isso, sabia? A nossa democracia, no nosso sistema proporcional, acontece desses fatos e eu quero que você entenda o porquê agora. O sistema proporcional, então, ele é feito para deputados federais, deputados estaduais e vereadores, que está chegando em nossas eleições. Pode-se reeleger esses cargos por um número ilimitado de vezes. Diferente do prefeito, que pode concorrer, pode ficar no cargo durante 8 anos, tem que dar um intervalo para concorrer de novo, o cargo de vereador, deputados federais e estaduais, ele pode se reelegendo. Então, esse também é uma das críticas que fazem ao sistema brasileiro, porque há pessoas que estão na política há mais de 20 anos, 30 anos, porque ela vai se reelegendo, se reelegendo, se reelegendo e ela fica. O que acaba tornando no Brasil, muitas vezes, o político, o cargo político, como uma profissão, que não deveria ser assim. Já estudamos que o cargo político no Brasil, na nossa democracia, ele é um representante, e é interessante que esses cargos públicos aconteçam em uma rotatividade. Pessoas novas, com ideias novas,
para poder fazer com que a gente evolua como sociedade. E não apenas um mesmo representante ficar 20, 30 anos. Por mais que ele fique lá através de eleições, ele está lá através de votos populares, né? E essa é a democracia, mas um governo que uma pessoa fique 20, 30 anos dentro de um cargo se assemelha muito à questão da ditadura, né? Que as pessoas ficam aí por 20, 30 anos. É claro que não é igual, não quero aqui comparar os dois sistemas, já que ditadura o camarada fica à força e não há nem a possibilidade de retirá-lo do poder. Aqui não. Muitas vezes ele está lá 20, 30 anos por vontade das pessoas, né? Por eleito, e, né, pelo menos deveria ser a vontade das pessoas. A gente sabe que no Brasil há a questão de compras de votos, há uma grande questão de troca de favores, que vem lá desde a República Velha, já falamos sobre isso, mas entende-se que quando uma pessoa é eleita, ela foi eleita pela maioria das pessoas, da população que foram lá votar. As vagas são distribuídas de forma proporcional aos votos obtidos por cada partido ou coligação. Vou explicar o que é coligação, o que é partido. Essa questão das coligações está meio que acabando, né? Vamos falar sobre isso no decorrer da aula, que é uma questão até interessante para alimentar a nossa democracia, uma disputa mais interessante entre os políticos, entre os candidatos, mas eu vou explicar isso ao longo da aula. Mas quer dizer que as vagas são distribuídas de forma proporcional, ou seja, diferente do voto majoritário, que vai ganhar, vai ser eleito o que teve mais votos, né, diretamente. O sistema proporcional ele acontece de uma outra forma, tá? Os candidatos que recebem mais votos têm direito às cadeiras conquistadas pelo partido ou coligação até que elas acabem, e eu vou explicar isso melhor aqui, tá? Para que você entenda isso entenda de uma forma melhor e de uma vez por todas, que agora você vai lá, vai começar aí sua vida, né, de eleitor, tirou seu título de eleitor, vai votar agora, tá chegando a eleição, né? Vamos ver aqui, imagina uma Câmara, seja ela dos deputados, uma Câmara de vereador, e ela tem uma quantidade certa de cadeiras. Quando a gente fala de cadeiras, é a vaga que aquele candidato vai ocupar. Então, tem câmaras de deputados, né? A nossa Câmara de Deputados no Brasil, a Câmara de Deputados Federais, tem aí mais de 500 vagas, né? 513. A Câmara de Vereadores daqui de Nova Friburgo, por exemplo, tem 21 vagas. Então, as pessoas disputam entre si, né, para ocupar aquelas 21 vagas. Só que, diferente do majoritário, não vai ser, por exemplo, aqui em Nova Friburgo, os 21 vereadores mais votados que vão ocupar essas cadeiras. Aí que está o grande lance. A gente não vai pegar a lista de todos os vereadores, né, que foram votados lá, e vamos pegar os 21 mais votados e eles vão ocupar. Não é assim. O voto é proporcional, não é majoritário para vereador, deputado e deputado federal e deputado estadual. Aí que nós vamos tentar entender, porque existe aqui, o que é esse proporcional? Existe uma coisa chamada coeficiente eleitoral. Um cálculo que é feito com base no número de eleitores e no número de vagas. Como é que é isso? O coeficiente eleitoral, ele é dividido os votos válidos, né? Quantas pessoas foram lá votar? Então lembra, voto válido é só aquela que as pessoas foram votar. E não os votos nulos. O nulo não vai entrar nessa contagem. E cadeiras. Quantas cadeiras tem? E aí nós vamos ter o quociente eleitoral. Então vamos dar um exemplo. Numa cidade que você tem aí 100 mil habitantes, né? E você tem aí 10 vagas para eleitor, né? 10 vagas na Câmara, você vai ter o seguinte, né? O coeficiente eleitoral vai ser 10 mil votos. Então você tem 100 mil eleitores, 100 mil votos. E aí você tem 10 vagas. Isso quer dizer que o coeficiente eleitoral vai ser 10 mil votos. O que quer dizer esse 10 mil votos? Que para ter direito a uma cadeira nessa Câmara, o partido vai ter que ter no mínimo 10 mil votos. Então, o partido, para ter um vereador, ele precisa ter 10 mil votos. Se ele tiver 10 mil, vai botar um vereador. Qual vereador? O vereador do partido que teve mais votos. Beleza? Então, pensa o seguinte, 10 mil votos juntando o partido inteiro.
Então, um vereador teve 2.000, outro vereador teve 3, outro vereador teve 7. Juntou, deu 10.000, o vereador mais eleito dentro do partido pega aquela cadeira que só teve 10.000. Ah, teve 20.000 votos, 2 cadeiras. 30.000 votos, 3 cadeiras. E por assim vai. Beleza? Então é basicamente isso. Estarão eleitos, então, os que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Vou explicar melhor isso, porquê disso, né? Já que algumas regras foram alteradas aí para esse ano, porque essa questão de ter 10% do quociente eleitoral não era levada em consideração há algumas eleições atrás. Isso mudou, mas eu vou explicar o porquê. Para você entender isso, você tem que entender o porquê daqui a pouco. Vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Né? Então, imagina que você tem aqui 2 candidatos. Um teve 6.000 votos, o outro teve 4.000. Juntando a votação dos dois, deu 10.000. Imagina que num partido só tinha 2 candidatos. Um teve 6, o outro teve 4. 10.000 votos. Quem é que vai entrar? O eleitor aí de camisa amarela, porque ele foi o mais votado entre os dois. Mas se o candidato de camisa azul não tivesse tido os 4.000 votos, vamos supor que ele tivesse tido 3.000 votos, e no caso desse 9.000 total entre os dois, o de camisa amarela não entraria, mesmo tendo seus 6.000 votos. Mesmo tendo uma votação bastante expressiva, 6.000, mesmo, ele poderia não entrar. Então, assim, muita da sua votação pessoal não vai valer muito se os seus amigos também não ajudarem a obter o coeficiente eleitoral. Daí, o de camisa azul, ele passa a ter uma importância muito grande nessa eleição, porque ele ajudou a colocar seu colega de camisa amarela. Porque se ele não tivesse os 4.000 votos, o outro de camisa amarela não conseguiria se reeleger sozinho, se eleger sozinho. Aí que entra. Aí vai falar, pô, mas então o camarada se esforçou, fez lá a campanha, conseguiu 4.000 votos, colocou o amigo dele e ele não vai entrar. Pois é, isso acontece. Vamos dar alguns outros exemplos. Né? Então imagina o coeficiente eleitoral que continua sendo 10.000 votos, e aqui agora você tem 3 candidatos. Um teve 8.000 votos, a mulher ali teve 7.000, e o de camisa azul ali teve 5.000. Juntando o voto de todos eles, vai dar 20.000 votos. 20.000 esse partido aí com 3 eleitores. Quantos vão entrar? 2. Vai entrar o de camisa laranja, vai entrar a moça ali de camisa azul, e o rapaz de camisa azul não vai entrar. Ou seja, mas se ele não tivesse tido esses 5.000 votos dele, ele não ajudaria, essa mulher não conseguiria ser eleita, porque ela foi eleita apenas com a ajuda do seu amigo que somou ali para ter o coeficiente eleitoral de 20.000. Então, ela é muito grata a ele. Então, a maioria, assim, como é do mesmo partido, muitas vezes ele vai trabalhar para ela agora, vai ser assessor, ela vai dar um cargo para ele, muitas vezes em forma de gratidão. Isso acontece muito, né? Porque ela foi eleita aí graças ao seu amigo, que por causa dos 5.000 votos dele. Ele não foi eleito, mas ajudou a eleger os outros 2 candidatos ali. Aí imagina agora que você tem mais 2 candidatos, um teve 4.000 votos, o outro também teve 4.000 votos, e quem foi eleito? Nenhum dos 2. Né? Apesar deles terem uma votação bastante expressiva, de 4.000 votos, nenhum dos 2 aí foram eleitos. Beleza? Agora preste atenção nesse exemplo. Esse exemplo é bem importante e bem interessante para você entender de verdade agora como que funciona aqui esse sistema proporcional. Imagina que nessa eleição para o vereador, tá ali o Adriano Galdino, teve 15.000 votos, a segunda candidata teve 15.000 votos, e o último candidato ali de camisa azul, meu amigo, ele teve 1.000 votos apenas. Ou seja, uma diferença bastante, diferença de 14.000 votos ali para os outros 2. E aqui embaixo, vamos ter ali nosso amigo de camisa verde, que teve 5.000 votos, e o outro nosso amigo ali, que teve 4.000 votos. Nesse contexto, quem que vai ser eleito? Veja bem, nosso coeficiente eleitoral aqui é de 10.000. Somando o voto desses 2 candidatos aqui, nós temos 30.000 votos. 30.000 é 3 vezes o coeficiente eleitoral. Isso quer dizer que esses 2 aqui vão ser eleitos, e ainda vai puxar esse nosso amigo aqui que teve 1.000 votos, que ele faz parte do partido,
o partido teve 30 mil, ele teve apenas 1.000 votos. 10% do coeficiente eleitoral, está dentro, está eleito com 1.000 votos. E agora, esses dois nossos amigos aqui, ó, um teve 5 mil, o outro teve 4.000 votos. Bastante, né? Eficiente ali, bastante votos. Um teve 5 mil, outro 4 mil, juntando os dois, teve 9.000 votos. Qual dos dois vai estar eleito? Nenhum. Porque para eleger um ali, deveria ter 10 mil. Juntando os dois votos aqui, nós tivemos 5 mil. Juntando os dois candidatos, tivemos 9.000 votos apenas. Não deu 10 mil. Então, nenhum dos dois vai ser eleito. Ele vai falar, mas meu Deus, eu votei no candidato verde aqui, ele teve 5.000 votos e não foi eleito. Enquanto que esse aqui teve apenas 1.000 e está eleito. E é isso mesmo. É isso mesmo. Um candidato com menos votos pode se eleger e o candidato com mais votos pode não entrar. Isso acontece muito na questão aí dos votos proporcionais dentro de um vereador. Então, nem sempre o mais votado vai ser eleito. É o nosso caso aqui, ó. Ele teve 5.000 votos, não está eleito, e o outro que teve 1.000 está eleito. Justamente porque o partido dele alcançou aqui 30.000 votos, 3 vezes o coeficiente, está eleito 3, e esse partido aqui, apesar de ter 2 bastante votados, não atingiram o mínimo, que era 10 mil, não elegeram ninguém. Isso ajuda a gente a entender por que os partidos hoje em dia têm tantos candidatos, né? Tem muita gente, exatamente para somar no coeficiente. Todo mundo é importante dentro do partido ali, para somar no coeficiente eleitoral. E muitas vezes, né, o coeficiente vai dar apenas para um candidato, para uma cadeira, e o mais votado vai entrar. Aquele candidato dentro do partido, muitas vezes, que teve bastante voto, mas não somou ali 2 vezes o coeficiente, ele não vai entrar. Isso é bastante interessante para a gente ficar de olho, que nem sempre aquele candidato que a gente está votando, apesar da sua inúmera, expressiva número de votos, ele vai estar eleito. Beleza? Vamos entender melhor falando aí sobre um exemplo, 2 Barras. Conhece aí a Câmara Municipal de 2 Barras? Um exemplo, né? 2 Barras é um local que tem 9 cadeiras, né? Tem 9 vagas. E lembrando ali, tem que fazer o cálculo de eleitores de cadeira para a gente ter o coeficiente eleitoral. Na última eleição, só para ter como base, nós tivemos em torno de 7.600 votos, né? 7.000 eleitores, bastante votos. Dividindo isso aí por 9, pelas 9 vagas, vai dar um coeficiente eleitoral de 851 votos. Isso quer dizer que um partido, para colocar um vereador na Câmara, ele tem que ter no mínimo 851 votos, juntando todos os vereadores daquele mesmo partido. Ele tem que ter essa quantidade de votos aí. E aí vamos supor que o partido A teve 1.371 votos. Ele tem direito a uma vaga. Dentro desse partido vai entrar aquele vereador que teve mais votos. Se o partido B teve 1.780 votos e fez 2 vezes o coeficiente eleitoral, ele vai ter direito a 2 vagas. E se o partido C teve 4.000 votos, ele vai ter direito aí a 5 vagas. Então, isso é proporcional. Então, dentro do partido C, muitas vezes vai ter um vereador que teve menos votos do que o do partido A, mas ele vai estar eleito. Justamente porque o coeficiente eleitoral acabou levando ele. E você vai me falar aí, mas você falou que tem 5 vagas, e aí eu estou vendo 8, né? 5 mais 2, 7, mais 1, 8. E a outra vaga? A outra vaga ela vai ser preenchida, né, por todos os partidos, independente de atingir o coeficiente eleitoral ou não, mas que somou mais votos. Aí junta todo mundo, vê quem teve mais votos, independente ali de ter atingido o coeficiente ou não, e soma ali mais uma vaga ali para completar as 9 da Câmara. Beleza? Vamos falar do efeito Tiririca. Entendeu por que o coeficiente eleitoral é tão importante, né, para a gente entender que o efeito Tiririca. Quem foi Tiririca? Candidato a deputado federal, lá em 2010, teve mais de 1 milhão de votos, ele sozinho. Tá? Ele sozinho teve aí, foi o deputado federal mais bem votado no país naquele ano, foi responsável pelo mandato, né, de mais 3, só ele. Ele puxou mais 3 candidatos que não conseguiram se eleger, não teve votação, uma votação inexpressiva, uma votaçãozinha bem baixa, mas por ele, Tiririca, ter tido aí 1 milhão de votos,
ele fez aí 3 vezes, na verdade 4 vezes o coeficiente eleitoral, só ele. A votação dele fez 4 vezes, com isso ele se elegeu, puxou mais 3. E aí foi uma doideira, né? Porque as pessoas falam, caramba, mas que democracia é essa? Os outros caras tiveram voto nenhum, um voto, 2 votos, e entraram. E outros que tiveram bastante votos não entraram. Né? Tem isso. Então, para evitar o efeito tiririca, o nosso Tribunal, né, Superior Eleitoral colocou novas regras aí para as eleições desse ano, está valendo aí a partir desse ano aí, tá? Primeira regra é que para que o candidato seja eleito, então, ele tem que ter no mínimo 10% do coeficiente eleitoral, porque havia situações que ele estava sendo puxado sem ele ter um mínimo de votos. Né? Então, o coeficiente eleitoral é 10 mil, ele estava sendo, para ele ser eleito, ele tem que ter pelo menos 1.000. E, assim, muitas vezes o vereador ou o deputado estava sendo eleito com 5 votos, com 10 votos. Coisa assim, absurda, né? Teve quase voto nenhum. E ele estava dentro, porque o candidato mais à frente teve uma votação expressiva e acabou puxando ele. Então, esse é um ponto, né, para tentar diminuir. Você pode ser puxado, mas você tem que ter pelo menos 10% aí do coeficiente eleitoral. Outra mudança é que, pela primeira vez, os vereadores não poderão concorrer por coligações. O que é coligação? Junção de vários partidos. Essa era uma estratégia para se alcançar o coeficiente eleitoral de uma forma mais fácil. Né? Então, se o coeficiente eleitoral é 10 mil votos, vários partidos se uniam e aí era o coeficiente da coligação. Então, você imagina, 3 partidos para fazer 10 mil votos. Ficava mais fácil do que apenas um. Né? Então, você tinha aí 5 partidos para fazer 10 mil votos. Né? Então, as chances eram maiores de fazer. Então, você tinha coligações enormes, justamente para aumentar a força. E esse ano não. O que foi feito? Né? O TSE falou que agora, para atingir o coeficiente eleitoral, é só dentro do partido. Só um partido. Então, tem que ter 10 mil votos ou coeficiente eleitoral dentro daquele partido. E é por isso que nós vemos esse ano, 2020, partidos com muitos candidatos, muitas pessoas dentro do partido, exatamente para somar. Tá? Você fala, caramba, essa pessoa aí não tem as mínimas condições de ganhar, mas o voto dela é importante para o partido, porque está fazendo ali força para coligar, força ali para o partido para alcançar o coeficiente eleitoral. Não adianta o candidato do partido ter muitos votos se não alcançar o coeficiente, e não vai ser eleito. Então, essa é uma questão bem importante, tá? Desse modo, então, pela primeira vez, eleição, como eu disse, o vereador somente poderá disputar o cargo em chapa única, ou seja, dentro do partido e não por coligações. Enfim, vamos falar aí das eleições no Brasil. Como que elas são, né? No Brasil, como você já sabe, o voto é obrigatório para todo mundo, né? Para todo cidadão nascido, naturalizado, alfabetizado, que tem entre 18 e 70 anos. Então, no Brasil, é mais do que um direito, é uma obrigação. Muita gente é contra, né? Muita gente fala, os Estados Unidos, o voto não é obrigatório. De fato, em alguns outros países, o voto é facultativo. Vota quem quer. Muita gente é a favor disso, muita gente é contra. No Brasil, o fato é que é obrigatório. Apenas alguns grupos de pessoas não são obrigados a votar, né? O voto no Brasil não é obrigatório. Para jovens entre 16 e 17 anos, talvez você se encontre aí nessa faixa etária e você não é obrigado a votar. Mas, de repente, né, já tirou seu título, vai lá votar. É bem legal participar aí das eleições, mas apenas obrigatório acima de 18 anos. Pessoas com mais de 70 anos também é facultativo, os idosos votam se quiser. Tem muita gente que faz questão de votar, é muito legal isso. E os analfabetos também são facultativos, tá? Não tem obrigação de votar. Mas, se as pessoas que são obrigadas a votar não votarem, pode ocorrer algumas implicações. Mas você vai me falar assim, mas Hermes, eu estava viajando e vou ter que voltar só para votar? Então, existem alguns casos que você pode justificar, né? Está viajando, doença, não pode votar por algum outro motivo, você está em outra cidade, você vai lá no dia das eleições, preenche o carnezinho, justifica, está tudo certo. Ah, não foi justificar. Vai ter uma multa. Você vai lá, entra no site lá do Superior Tribunal Eleitoral, tira lá o seu boletim, paga. Acho que a multa é pequena, é coisa de R$3, 3 e pouco, pagou sua multa, tá tudo certo. Ah, não justifiquei, não paguei a multa. O que acontece? Existem algumas implicações, tá?
E aí que acontece, né? Aí que é o problema. Você fica impedido aí de se passar no concurso, né? De assumir alguma função pública. Eu, no caso, sou professor concursado do Estado, então, se no dia da minha posse eu não tivesse em dia com as minhas eleições, eu não poderia tomar posse, né? Então, tem isso tudo. Você fica impedido aí de receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de alguma função do emprego público, né? Então, no início da pandemia, até houve um grande rebuliço, porque com essa questão do auxílio emergencial, muitas pessoas estavam impossibilitadas de receber o auxílio exatamente por não estar em dia com o sistema eleitoral. E aí houve uma grande corrida para as pessoas tentarem se regularizar, só que o cartório também estava fechado. E aí foi um grande problema, muitas pessoas iam ficar impedidas de receber o auxílio. E aí o governo tirou essa questão, muita gente passou a receber. Mas só para a gente ver que no Brasil isso é levado a sério, tá? Não votar pode dar aí várias implicações aí para quem não vota. Fica, né, impedido aí de obter empréstimo de entidades ligadas direta ou indiretamente ao poder público, como os bancos públicos, como por exemplo o Banco do Brasil, a Caixa. Fica a impossibilidade de obter passaporte, carteira de identidade, de renovar matrícula em estabelecimentos aí oficial ou fiscalizado pelo governo, praticar qualquer ato que seja de quitação de serviço militar ou até mesmo de imposto de renda. Então, assim, é uma grande questão você não votar no Brasil. Não custa nada, né? Chegou o dia da eleição, levanta cedo ou vai no finalzinho da tarde, mas não deixa de votar não, porque é bem importante, e não apenas né, para você exercer a sua cidadania, mas isso vai resultar em várias implicações negativas se você não votar. Beleza? E agora vamos entrar na segunda parte da nossa aula, que é bem interessante, é bem legal. Eu quero que você fique aí prestando bastante atenção. Como concorrer a um cargo nas eleições? Só existe uma forma. Para concorrer, é preciso estar afiliado a algum partido político, com registro válido atualmente no Brasil há pelo menos 6 meses da data original da eleição. Se a eleição, então, geralmente é em outubro, tem 6 meses antes para esse partido aí se registrar e você tem que estar afiliado a ele para poder concorrer à eleição. Mas, enfim, o que é partido político? Vamos entrar agora na discussão, falando um pouco dos partidos. Partido político, então, pode ser definido como uma entidade formada por livre associação de pessoas, pessoas que se reúnem, né, com uma ideologia comum, e aí eu quero sublinhar essa palavra, ideologia comum, vou explicar por que melhor, cujas finalidades são assegurar, no interesse aí do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos humanos fundamentais. Então, as pessoas que formam um partido, elas têm que, pelo menos, ter ideias comuns, uma ideologia comum. E muitas dessas ideologias estão voltadas acerca do que a gente vai chamar de direita e esquerda. É claro que existem outras ideologias, é claro que existem partidos, por exemplo, cristãos, partidos que são mais conservadores, partidos que são mais progressistas, e aí tem várias outras, né, partidos ambientalistas, que já pensam mais na questão do meio ambiente, mas existe uma grande diferença, uma linha, né, que separa os partidos, muitas vezes em partidos de direita e partidos de esquerda, e aí a gente pode conversar e começar a entender um pouco os partidos através desse viés, direita e esquerda. Mas como eu disse, tem partido aí por várias outras ideologias, várias ideias. Você já deve ter estudado, né, em outros anos aqui nas aulas de sociologia o que é ideologia. Então, é bastante importante você entender o conceito de ideologia e entender que os partidos pensam, né, ou deveriam, os integrantes de um partido, pensar de uma mesma forma, e por isso você pode se afiliar dentro em um partido político. Muitas vezes, se afiliar a um partido político não quer dizer que você vai concorrer às eleições. Muitas vezes você só quer fazer partido ali das ações de partido. Um partido político, muitas vezes, não tem ações apenas voltadas para disputar a eleição.
muitos partidos políticos têm ideias voltadas à educação, têm cursos, se reúnem para debater a situação do país, de acordo com seu ponto de vista, algumas ações, fazem muitas vezes caridade, tem várias ações dentro de um partido político. Você pode conhecer algum de acordo com o seu interesse. Né? Não vou ficar aqui divulgando nenhum partido, dizer que eu sou mais chegado a esse ou aquele, vou tentar dar uma aula no geral. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui, que é uma aula de sociologia para ensino médio. Né? A gente não vai ficar aqui em discussões muito aprofundadas dentro do que é direita, dentro do que é esquerda, dentro do que é uma ciência, né, os partidos políticos, porque isso está mais voltado para uma outra ciência, que é a ciência política, que estuda isso de uma forma mais ampla. E se você tiver curiosidade e interesse, você pode se aprofundar nesses estudos de uma forma mais ampla, através de livros, outros sites, que eu posso te indicar depois, se você tiver mais interesse. Aqui eu vou tentar explicar de uma forma mais resumida e de uma forma mais sólida o que é o partido político, o que é a direita e esquerda, que tanto se fala nesse Brasil, tanto se fala que o Brasil está polarizado, tanto se xingam um ao outro, se falam do outro, você é esquerdista, você é de direita, o que é isso afinal, né? Então vamos tentar entender isso de uma forma um pouco mais clara. Essa ideia, né, de direita e de esquerda, o que é direita, o que é esquerda, isso tem um contexto histórico. Isso surge, né, os termos direita e esquerda surgem lá na Revolução Francesa, lá na Assembleia Nacional dos Estados Gerais, convocada aí por Luís XVI, quando, né, ele reúne os girondinos e os jacobinos, e aí você tem os que ficaram à direita e os que ficaram à sua esquerda. Os que ficam à sua esquerda, né, do presidente parlamentar, apoiaram a revolução, se opondo à monarquia, que era até então. Então vem da ideia de revolução, né, a ideia de se opor à monarquia, que eram absolutistas, toda essa questão. Elas eram a favor, então, de uma mudança radical e queria levar ao fim da monarquia e dar mais poder ao povo. Então é uma coisa popular. Por isso que é mais aliada aí às ideias de esquerda, a questão da revolução, então mais poder para o povo. Enquanto que o central-direita apoiava o regime monarquista. Então, por isso que muitas vezes é associado aos conservadores, que já tinha uma ideia já, né, do sistema e queria manter o sistema. Quanto mais forte sua oposição à mudança e seu desejo de preservar a sociedade tradicional, mais à direita eles estariam. Então, a sua ideia de conservar, de preservar a sociedade tradicional, de conservar a monarquia, esses de direita. E daí surge o termo direita e esquerda. É claro que isso foi lá, lá atrás, no século XVII, século XVIII, e isso mudou muito as ideias de esquerda e direita do que nós temos hoje. Mas foi o início dos termos, né? Do fato de estar sentado à direita, do fato de estar sentado à esquerda, é o que deu a ideia de direita e esquerda que a gente vai trazer para os nossos dias atuais, trazer um pouco das ideias que nós temos nos partidos hoje. Então, devido aí à grande abrangência desse eixo esquerda-direita, não é uma tarefa também muito fácil conceituar direita e esquerda, porque muitas vezes nós vamos ver partidos de direita com ideias, com ações do que seria esquerda, e muitas vezes nós vamos ver partidos de esquerda tendo ações e ideias como se fossem de direitas. Então, assim, não é uma coisa totalmente fechada, não, tá? É uma coisa extrema que você tenha que pensar apenas dessa forma ou daquela. Existem algumas implicações, alguns partidos que têm pensamento dos dois, e por isso a gente vai chegar num outro contexto um pouco mais para o final da aula que você vai entender. As principais diferenças ideológicas entre direita e esquerda vai ficar basicamente em torno dos direitos do indivíduo e o papel do governo. Nós vamos ver que a esquerda ela pensa mais no coletivo, nas ideias do direito do indivíduo, mais baseado no coletivo, na coletividade. Enquanto que a direita vai pensar mais no próprio indivíduo, na liberdade individual. Vou dar um exemplo para você tentar entender isso agora. Os partidos de esquerda, nessa questão da coletividade, por exemplo, são todos a favor, grande parte, muito a favor, do uso indiscriminado da máscara. Por exemplo, na questão da pandemia.
porque acham que se todo mundo usar máscara, vai beneficiar o coletivo. Já os partidos de direita, grande parte dos partidos de direita, acha que é uma liberdade individual você optar por usar máscara ou não, ou seja, uma coisa mais individual. Enquanto o outro pensa mais no coletivo, uma coisa mais individual. Outro exemplo, uma disputa, né, uma discussão que estamos tendo no Brasil acerca da vacina que pode chegar aí do coronavírus. Enquanto que os partidos de esquerda acham que deve ser obrigação todo mundo ser vacinado, por ser uma questão coletiva, ser uma questão que vai beneficiar a todos, os partidos de direita já pensam mais que é uma liberdade individual, que você tem direito à escolha de querer se vacinar ou não. Então, assim, são formas de pensar diferentes, são ideologias diferentes. E você tem a livre liberdade de poder escolher com qual pensamento se aproxima mais do seu, da sua própria ideologia, da sua forma de pensar. E é isso mesmo que é a democracia, né? A gente se aliar a quem a gente acha que pensa mais um pouco parecido com a gente, e daí a nossa votação, ir lá e votar no partido que eu acredito que ele vai me representar no poder. Não é isso? A nossa democracia representativa não é assim? A gente não vota nos representantes que nos vão representar, e nada mais justo do que nós votarmos em representantes que vão carregar para lá para o poder pensamentos parecidos com o nosso. E é para isso que existem os partidos, para que você vote no partido, para que você vote no candidato aliado aos seus pensamentos. Então é uma forma de pensar direita e esquerda. Outra diferença está voltada aí ao papel do governo. O partido de direita pensa que o governo, que o Estado tem um certo tipo de função, já os partidos de esquerda pensam que tem um outro tipo de função, e isso eu vou explicar para vocês aqui mais à frente. Então, se a gente for colocar aqui como algumas diferenças, isso num contexto mais amplo, né, entre direita e esquerda, é lógico, como eu estou dizendo para vocês, eu estou simplificando bastante essas diferenças, mas é só para a gente dar um norte, só para a gente abrir um pouco os horizontes, que são muitas vezes discussões que a gente vê na internet, vê na televisão, e a gente não consegue se encaixar muito nesses pensamentos, fica, né, de certa forma, viajando, não consegue entender. Então é o momento da gente entender. Então a esquerda, ela acredita que a sociedade fica melhor quando o Estado, grave essa palavra, vou falar bastante dela, o Estado tem um maior papel. Já expliquei para vocês o que é Estado. Estado são as instituições que vão controlar o país. O governo é apenas uma parte do Estado. O governo são as pessoas que estão lá no transitório. Então, exemplo, o governo brasileiro, o presidente do Brasil no momento, ele está lá no Estado, ou seja, representando o poder executivo, que é fixo. O poder executivo está lá. O que vai transitar no poder executivo são os governos, que mudam a cada 4 anos. Ou a cada 8, como a gente viu ali, a questão do presidente pode ficar até 8 anos. Então, esse é transitório. Já o Poder Executivo, as suas funções, o cargo de presidente, ele está lá, ele não muda. A pessoa que está ocupando o cargo é que muda. Então, a direita, a esquerda acha, né, que quanto mais o Estado ele é maior, quanto mais Estado, né, mais presente na sociedade, melhor. Ele acredita que cabe ao Estado garantir os direitos e promover a igualdade entre todos. A esquerda atribui muito papel ao Estado, enquanto que a direita não. As pessoas de direita, os partidos de direita, acreditam que a sociedade progride mais, né, com os direitos individuais, as liberdades civis, e cada vez menos tendo o governo, cada vez menos tendo o Estado agindo. Na verdade, tendo o que a gente vai chamar de Estado mínimo, menos Estado. Como assim, Hermes? Então a esquerda, vamos supor, ela vai para o Estado, lado do Estado, enquanto que a direita, menos Estado. Essa é uma das grandes diferenças. Tudo que é de esquerda vai defender aí o que é Estado, ou seja, o que é público, o que é coletivo, o que é para todo mundo, enquanto que os de direita, menos Estado, mais liberdade individual, mais questão privada, particular, vamos dizer assim, defende mais a propriedade particular, enquanto que o esquerda vai mais para o coletivo. Vou dar alguns outros exemplos mais à frente. Isso vai dar para a gente um norte já, porque quem é
que defende o Estado, a presença do Estado, tudo tem que ser o Estado. Isso na nossa história, nós já estudamos isso. A questão do socialismo, né? A ideia do socialismo, do sistema político-econômico do socialismo, defende a maior, né, na verdade, a totalidade do Estado. É o Estado que deve garantir a economia, é o Estado que deve interferir na vida das pessoas, o Estado é que vai interferir em tudo. Então, por isso que muitas vezes o partido de esquerda estão associados às ideias do socialismo. Também não quer dizer que o partido de esquerda, quando assumir o poder, ele vai fazer com que o país se torne socialista. É uma outra diferença também que as pessoas carregam. Ah, se o governo tal, partido tal entrar no poder, nós vamos virar socialistas. Não é bem assim, mas nós vamos ver algumas atitudes tomadas por aquele governo que lembram mais as atitudes do socialismo, enquanto que já os partidos de direita se baseiam mais na questão do capitalismo. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Os partidos de direita são aqueles que defendem aí a economia, né, do livre mercado, ou seja, a disputa entre as empresas, cada vez menos interferência do governo na economia, o livre mercado, então a lei da oferta e procura, os preços, os próprios preços se controlando, sem que o governo interfira em nada. O governo não, dentro de um governo de direita, dentro de um poder de direita, o governo ele não pode interferir no preço das coisas. Enquanto que já num governo de esquerda, eles acreditam que o presidente, que o governo deve interferir no preço das coisas, deve interferir na economia. E aí, ou seja, são formas de pensar diferentes, beleza? Então, mas não quer dizer que os de direita são capitalistas e os de esquerda são socialistas, porque nós vivemos num país capitalista. Nós somos capitalistas, todo mundo depende do dinheiro. Agora, as ações que vão ser tomadas, as políticas que vão ser implantadas, podem ser mais aquelas defendidas aí pelo socialismo ou ideias mais defendidas aí pelo capitalismo. Ideias, lembrando, ideias, beleza? Não quer dizer implantação do sistema capitalista ou implantação do sistema socialista, já que a gente já vive em um sistema capitalista. Show? Então, continuando vendo aí algumas diferenças, né? Vamos pensar então que a esquerda, como eu disse, defende aí sempre um Estado maior, cada vez mais o Estado, as empresas estatais, né? Tudo que deve ser feito pelo Estado, enquanto que os partidos de direita defendem sempre um Estado menor, cada vez menos interferência do Estado, cada vez menos participação do Estado. Os partidos de esquerda, então, defendem mais o coletivo, o público, tudo que é de todo mundo, tudo que vai atender o coletivo, enquanto que os de direita vão defender mais a liberdade individual, mais as questões privadas, as ideias de privatizações, as ideias privadas. Então, vamos pensar aqui numa ideia mais geral. Vamos pensar numa escola, num hospital e algumas empresas. Então, nós temos a escola. Se é um partido de esquerda, ele vai defender a escola pública. Ele vai ser mais a favor da escola pública, que é para o coletivo, atende a todo mundo, a maioria. Os partidos de esquerda são a favor aí do público. Numa escola defendida aí pelo um partido de direita, eles vão mais aqui pelas privatizações. Então, alguns partidos de direita pensam em privatizar escolas, privatizar a educação. Então, toda vez que você vê falando de privatização, está mais ligado às ideias do partido de direita, que defende mais o privado. Hospitais, por exemplo, os partidos de esquerda vão defender a saúde pública, defender o SUS, por exemplo, a saúde para todo mundo, enquanto que os partidos de direita pensam em privatizar os hospitais. Por que eles defendem a privatização? Qual que é a sua alegação? Que o privado ele tem maior qualidade. Então a gente pensa, né? Um hospital público e um hospital privado, qual que tem uma maior qualidade? A maioria das vezes, o hospital privado ele tem uma qualidade maior. A escola privada, muitas vezes, ela tem mais recursos, né? Tem mais investimentos, mas isso não tem a ver com ser melhor ou pior. Muitas vezes o público ele não é melhor por falta de investimento, aí é questão do governo. Falta o governo investir mais na educação pública, falta o governo, né, o Estado investir mais
no hospital público. Aí é uma questão de interesse do governo em investir ou não. Mas algumas pessoas acreditam que, na verdade, as pessoas, né, o governo deve privatizar para ele melhorar a qualidade. Só que qual que é o problema da privatização? Nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo vai ter dinheiro para poder pagar o privado. Aí por isso que é muito voltado aí, né, os partidos de esquerda defendendo sempre o público, enquanto que os de direita defendendo muitas vezes a privatização. Outro exemplo, né, muito claro para a gente entender isso aqui, é a Petrobras. Os partidos de esquerda vão ser a favor que a Petrobras seja uma estatal, assim como ela é, foi criada lá pelo Getúlio Vargas como uma grande estatal, ela pertence ao governo, então todo o dinheiro da Petrobras vai para o Estado brasileiro, enquanto que os partidos de direita defendem aí a privatização da Petrobras. Defendem que o governo não tem que se meter com estações de petróleo, que ela deve ser privatizada e o melhor funcionamento dela é que ela fosse privada. Então, são essas questões, né, que vão aí de diferença. O que é certo, o que é errado, Hermes? Depende do seu ponto de vista, depende da sua forma de pensar, que vai se encaixar mais com o direito, vai se encaixar mais com a esquerda. Não quero aqui passar para você uma ideia que um é melhor que o outro, são diferentes, existem diferenças. E cabe a você entender qual se assemelha mais com a sua forma de pensar. Você é livre para pensar. Somos um país democrático. Isso é muito importante, isso é muito legal. Vamos ver mais diferenças, né? Os partidos de esquerda, então, eles defenderam maior participação do Estado, maior influência do Estado. Acredito que o Estado deve cobrar mais imposto aí dos ricos, aumentar imposto, exatamente para o Estado ter mais dinheiro para poder fazer investimento. Quando se paga o imposto, acredita-se que o Estado pega aquele dinheiro e invista em serviços essenciais, como educação, saúde, estados e por aí vai. Já os partidos de direita defendem cada vez mais redução de impostos, ou seja, devemos pagar menos impostos para o Estado, e esse dinheiro ficando com a gente pagando menos impostos, vamos ter dinheiro para poder pagar um privado. É isso que basicamente que defende o direito. Eu pago menos impostos, eu não tenho escola pública, mas eu tenho dinheiro de pagar uma privada. Enquanto que já os partidos de esquerda não, você paga bastante imposto, mas você vai ter uma escola, um hospital público de qualidade. É basicamente essa diferença. Os partidos de esquerda, então, defendem mais regulação dos negócios, das empresas, enquanto que os partidos de direita defendem cada vez menos regulamentação das empresas, defendem cada vez mais o Estado interfira menos nas empresas e cobre cada vez menos impostos das empresas. Muitos empresários reclamam exatamente disso, que para montar uma empresa é difícil, muitas vezes, pela alta quantidade de taxas que você paga para a prefeitura, né, para o Estado, você tem que pagar muita coisa, isso acaba atrapalhando aí o desenvolvimento das empresas, por isso que muitos empresários são mais ligados aí aos partidos de direita e cobram cada vez menos interferência do Estado aí na economia. Outra diferença, né, os partidos de esquerda são a favor de cada vez mais gastos do Estado, ou seja, do governo, em programas sociais e infraestrutura, enquanto que os partidos de direita defendem cada vez mais uma maior redução desses gastos públicos. Exemplo, então se você é um partido de esquerda e você defende mais gastos do governo com programas sociais, você é a favor do Bolsa Família, que é o quê? Um dinheiro do Estado que ele pega e dá ali para as pessoas, né, viverem melhor, né, tá contribuindo aí para as pessoas. Então, é um gasto do governo. O partido de direita, ele não defende isso. Ele é contra os programas sociais, ou a grande parte dos programas sociais, até porque ele acredita que o papel do Estado é fazer a economia crescer para que as pessoas tenham emprego e tenham formas de se manter sem precisar dessa ajuda do governo. Então, são formas de pensar diferentes. Os partidos de esquerda vão pensar, então, que é o governo que deve investir em infraestrutura para um país crescer. O exemplo, estradas, energia. Então, os partidos de esquerda acreditam que eles que devem promover, criar hidrelétricas. Então, as principais empresas do Brasil de energia são públicas, né? Como, por exemplo, a Eletronuclear, que cuida das empresas lá, das nucleares de Angra dos Reis. Muitas estradas no Brasil são do governo que deve manter. Já a direita, os partidos de direita acreditam que não. Isso não deve ser papel do governo. O governo tem que cuidar de estrada, então isso tem que ser privatizado.
O governo não deve investir em energia, são empresas privadas que devem manter a base energética do Brasil. Então, são coisas diferentes, tá? Numa estrada privada, por exemplo, você tem uma qualidade melhor, mas ela muitas vezes tem pedágio para você pagar, né? Já que ela é privada. Uma estrada do governo, nem sempre o governo acaba realmente dando conta de manter as estradas em boas condições. E aí você não paga, mas muitas vezes ela também é em más condições. O que também não é justo, né? O governo deveria manter a estrada em condição, já que a gente paga imposto para isso. Então, assim, são muitas diferenças entre direita e esquerda, e a gente deve levar muitas questões em considerações. São formas de pensar, e a gente já começa a entender o papel do partido de direita e o papel do partido de esquerda. Beleza? Tá, beleza, Hermes. Então, agora já tô craque, já sei que os partidos de esquerda são os mais a favor do Estado, enquanto que os partidos de direita defendem cada vez menos a participação do Estado. Os partidos de direita são mais ligados às ideias do sistema capitalista, enquanto que as ideias de esquerda são mais voltadas aí para os partidos socialistas. Tanto é que a maioria dos partidos de esquerda eles têm a cor vermelha, né, do socialismo como de suas bandeiras. Mas quem são esses partidos, né? Então, só para citar, os partidos de esquerda, reconhecidamente de esquerda no Brasil, a gente pode citar aí o PSTU, né, a cor vermelha, o PT, o PCdoB, o PSOL, o PCB. Então, são partidos mais alinhados às ideias de esquerda. Esses são alguns. Já os partidos mais alinhados às questões de direita, né, defendendo cada vez menos participação do Estado, a gente pode citar aí o PSL, o Novo, o PSC, o Patriota. Então, esses são alguns dos partidos. Mas você vai me falar, mas Hermes, então só existem esses partidos no Brasil? Não. No Brasil não existe apenas esses partidos e não existe apenas essa divisão direita e esquerda. Como eu estava dizendo, é muito difícil você dividir os partidos apenas em dois blocos, porque você vai ver muitos partidos de esquerda com mais alinhado aí a algumas ideias de direita. Você vai falar, pô, mas isso que esse partido de esquerda está fazendo não é uma ideia do capitalismo? Isso não seria de direita? Acontece. E ao mesmo tempo você vai ver um partido de direita por exemplo, propagando um benefício social. Você fala, mas benefício social não é de esquerda? Então, assim, existem essas contradições, essas questões no Brasil. Então, assim, não é fácil reconhecer um partido de direita e um partido de esquerda, até porque existem outras nomenclaturas que foram criadas ao longo do tempo para exatamente tentar suprir essa grande dificuldade conceitual de enquadrar os partidos. É por isso que hoje em dia, né, entre os posicionamentos de direita e esquerda, existem vários outros posicionamentos políticos intermediários. Não nesse viés direita e esquerda apenas, como se existissem dois. Por exemplo, nós vamos ter então o que a gente vai chamar aí, dentro da esquerda, de centro-esquerda e extrema esquerda. Vamos ter os partidos de direita, que vão ficar aí os centro-direita e os extrema-direita, e os partidos que não vão ficar nem de um lado nem do outro, que vão ser considerados de centro, que vai ter ideias tanto de direita quanto de esquerda. E a gente pode citar alguns, por exemplo, um partido que é conhecido como extrema-esquerda, tá aí o PSTU, são extremistas. Então, esses sim adotam todas aquelas ideias de socialismo, né? Aquelas ideias com mais afinco, enquanto que o partido de extrema-direita seria o PSL. Todas as ideias que levadas mais em consideração para o lado da direita. Vamos ter dentro da centro-esquerda, por exemplo, um PDT, que é um partido de esquerda mais brando, mais tranquilo, com ideias menos extremistas. Enquanto que vamos ter dentro da direita o PSDB, que é de direita, mas é um partido também mais tranquilo, mais brando, ou seja, não é um partido totalmente de direita, tem mais, vamos dizer, mais flexível. E no partido que é conhecido como centro, né? Quando a gente fala centrão, fala-se muito na TV, o Democratas, o DEM, que é um partido de direita, não se considera nem de esquerda nem de direita. Ele tenta fazer aí um intermédio entre as duas grandes ideias, beleza? Para participar então do processo eleitoral, como a gente estava dizendo no início da aula, né? E receber recursos do fundo partidário, é preciso ter registro no Tribunal Superior Eleitoral. É importante a gente falar do fundo partidário, que é um dinheiro que os partidos políticos recebem
E por isso faz com que no Brasil nós tenhamos, né, muitos partidos políticos. No Brasil temos 33 partidos políticos. É um número extremamente alto, de várias ideologias, de várias formas, né? E muitos partidos, muitas vezes pequenos, estão de olho nesse fundo partidário, né? Que é um dinheiro que eles recebem do Estado brasileiro para fazer campanha, para fazer ações e muitas coisas, né? Então, só que não é simples criar um partido, você tem que ter um mínimo de assinatura, né? Tem várias questões. Mas o Brasil tem 33 partidos. Um exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem 2 partidos, né? Estamos vendo aí as eleições, tem aí representado pelos republicanos e pelos democratas, apenas 2. Só que é muito polarizado, né? Se você não é republicano, você é democrata. Se você não é democrata, você é republicano. No Brasil acontece um pouco disso. Você é de direita e esquerda. Mas só que existem várias outras variáveis, né? Tem pessoas... Não existe apenas 2 partidos. Existem partidos de centro, partidos de centro-esquerda e por aí vai. Beleza? Coligações sem vínculos ideológicos. É uma questão que vinha acontecendo nos anos passados, que é uma questão que a gente tem que ficar de olho, né? Nós vimos que existe que cada partido tem sua ideologia, alguns mais à direita, alguns mais à esquerda. Só que a gente já pôde ver na história do Brasil algumas coligações, ou seja, junções, campanhas de partidos que são ideologicamente contrários, ideologicamente juntos. Né? Um exemplo, Dilma e a campanha do Michel Temer. O Michel Temer no partido mais à direita que o PMDB, enquanto que o PT é um partido mais à esquerda. E o que acontece? Os dois se juntaram para disputar a eleição. Cadê o vínculo ideológico? Nenhum, basicamente, né? Mas disputaram junto para alcançar o poder e chegaram, né? Ficaram bastante tempo aí no poder. Outro exemplo, né? Nós temos aqui, ó, de novo o PT, um partido mais à esquerda, e o PSDB, que é um partido mais à direita. Juntos, competindo juntos. Prefeito e vice, cada um de um partido de direita, outro partido de esquerda, competindo juntos. Então, como eu disse para vocês, muitas vezes não se apegue a essa ideia de esquerda e direita, porque muitas vezes nem os políticos, nem os próprios partidos levam isso muito ao pé da letra. Beleza? Para finalizar a aula, galera, vamos entender 2 processos bastante importantes que existem no nosso sistema democrático, eleitoral brasileiro, não muito utilizado, mas que podem ser utilizados, que são os plebiscitos e os referendos. Vamos entender a diferença, o que é um plebiscito, o que é um referendo. Um plebiscito é uma votação, assim como há uma eleição para prefeito, presidente, há uma eleição, marca-se um dia, você vai lá, vota na urna eletrônica, só que você não vai votar em candidatos, você vai votar em alguma matéria, em algum assunto que o governo quer saber da população. Então, o plebiscito, a população decide sobre uma matéria antes dela ser elaborada. Então, apresenta algumas ações e você vota se você concorda ou não. Se a maioria da população concordar, aí sim vai se criar uma lei baseada em cima daquilo. Então, primeiro surge a ideia e é uma consulta popular. Se a população aprova ou não aquela ideia. Se a população aprova, a lei é criada. Se a população não aprova, ela não é criada, ela é descartada. Um exemplo de plebiscito que nós tivemos no Brasil, tivemos lá em 1993, 21 de abril de 1993, quando o governo queria saber qual tipo de Estado e de governo nós teríamos no Brasil, né? Qual forma de governo. E aí a pesquisa era o seguinte, a gente vai decidir entre monarquia, república, parlamentarismo e presidencialismo. E aí você ia lá votar, eu prefiro monarquia, eu prefiro república, eu prefiro parlamentarismo, eu prefiro presidencialismo. E o que a população brasileira escolheu? Hoje somos uma república presidencialista, não é isso? Já estudamos sobre isso. Isso foi discutido num plebiscito em 1993. A outra forma de consulta popular é através dos referendos. Qual que é a diferença do plebiscito para o referendo? O referendo é uma matéria já pronta, já existe uma lei. E o governo quer saber se você aprova mudar aquela lei ou não, mudar aquela situação ou não. Então já tem a ideia pronta, já tem uma lei, e aí é feito se a população aprova ou não a mudança naquela lei. Um exemplo de referendo houve em 2005, lá no dia 23,
foi o dia das eleições, né, do referendo, quando o povo brasileiro foi consultado sobre a proibição do comércio de armas e munição no país. Então, se a população votasse, né, a favor ou contra, causaria um impacto nas indústrias das armas no país. A sociedade brasileira, né, deveria concordar ou não sobre a proibição ou não do comércio de armas. E é o que acontece? Os brasileiros rejeitaram a alteração na lei, né? Foi votado sim ou não. E a maioria votou não, né? Que não deveria aí ser a favor, né? Na verdade, votaram sim, né? O comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil. A maioria votaram sim. E o sim ganhou. E então continua proibido, né? Toda essa questão. E é uma consulta popular. Beleza, galera? Chegamos ao fim da aula, chegamos ao fim da matéria. Eu espero que você tenha entendido tudo que a gente falou nessa aula. Aula grande, aula bastante conteudista, falamos do sistema eleitoral brasileiro, falamos dos partidos e plebiscito e referendo. Aula bastante interessante, bastante conteúdo. Como eu disse para vocês, passa essa aula aí para seus amigos, passa essa aula para seu primo, para seu tio, para seu vizinho, para todo mundo assistir e ficar entendido e participar melhor do processo eleitoral do Brasil e construir uma sociedade melhor. Galera, ó, aquele abraço, aquele beijo para todo mundo aí e até uma próxima aula.